Estamos no ar! Muito bem, muito bem. Muito boa noite a todo mundo que aparece aqui para nos ver, seja agora ao vivo, seja depois quem vê a gravação. Mais um desses nossos encontros de cidadania da Educafro. Que eu estou melhorando até a dicção, né? Estou ficando bom nesse negócio aqui, viu? Se eu treinar um pouquinho, eu vou virar um apresentador desses negócios aqui e tal. Com a certa paciência de vocês, obviamente. Contando sempre com a presença aqui indefectível de Eduardo Marinho e do Maurício. Me parece até estranho falar Maurício Paulo, porque aparece aqui Maurício Paulo, mas eu acostumei com Maurício. E é difícil que a gente chame a pessoa por um nome diferente depois que você aprendeu com uma maneira de falar. Por exemplo, se eu tivesse aprendido a chamar Eduardo Marinho de seu Eduardo Marinho, ia ser quase impossível não usar o seu ou Eduardo Marinho antes de falar Eduardo. Isso nos leva, acho, uma discussão interessante, que é essa coisa do quanto vai cristalizando, né, na mente, nos corações das pessoas, a maneira de lidar com a vida e com o mundo. Não é por acaso que a gente tem aí esses séculos todos aí de um escravagismo enrustido, de uma situação tão dura. Para muitas pessoas é difícil de se desfazer disso. Por quê? Porque num dado momento, como disse um garoto que eu conheci uma certa feita, ele dizia, o martelo bate, bate até que o prego entra. Ditas essas coisas, Eduardo, Maurício, dê o seu boa noite, por favor. Boa noite para todo mundo. Estamos aí para mais um papo. Vamos levando na pauta que o Adilson trouxe aí para a gente. O Maurício, como estava falando, né? Maurício tem 3 nomes e nenhum sobrenome, né? Exatamente isso, Thiago. É o homem sem sobrenome. Qual é o terceiro? Maurício Paulo Antônio, não é isso, velho? Maurício Antônio Paulo. Maurício Antônio Paulo. São 3 nomes próprios, né, cara? E é uma questão de família. Os homens da família, todos tinham essa questão aí. Mas boa noite para todo mundo. Prazer estar aqui outra vez com vocês. E grande satisfação poder conversar sobre as belas pautas do Adilson. Quem me dera fosse belas. Eu conheço uma moça que o nome dela é Raquel Sebastião Maria. Todos, né, o Sebastião é sobrenome e o Maria é sobrenome. Raquel Sebastião Maria. Curioso, né? Também. Que louco. Não consegue. Bom, a gente está aí chegando nesse final de ano, e esse aqui possivelmente será o nosso último encontro, né, antes que cheguem as festas. Nos bastidores eu falava sobre isso com o Eduardo. O Eduardo fez uma consideração que, na verdade, eu também meio que me apoio nela. Eu vou aqui tornar público, Eduardo, não vai ser nenhuma indiscrição, porque você não é um cara que deixa de falar as coisas que você pensa, que eu acho bastante importante. A gente foi convencionando essa coisa das festas de Ano Novo, essa parada, e muita gente falando, o Ano Novo, vida nova, essa coisa toda, e, na verdade, né, a natureza não está nem aí para nós. Nada como um dia após o outro, diria a natureza. Se você lida com a roça, se você lida com um bicho, não tem essa de festa, não tem nada de feriado, não tem nada de nada. O que se faz é que o dia seguinte tem que ter comida para os bichos, tem que ter o trato na lavoura, tem que ter água, porque senão morre de sede, morre de fome, assim funciona. E para nós a coisa foi um pouco mais severa, no sentido de que nos condicionaram a acreditar que a virada de um ano, um dia em particular, ia mudar a nossa vida, ia fazer com que as pessoas fossem diferentes no dia seguinte. Eu, particularmente, também não acredito nisso. Eu também estou aqui condicionado a essas questões, porque eu tenho um calendário e a gente tem as coisas. Eu já disse para vocês algumas vezes aí, né? Eu tenho um negócio chamado Clube da Caminhada e eu organizo algumas atividades aí. E o Ano Novo eu também preciso pensar nisso aí, como é que vai ser. Mas então, por isso, eu entro nessa aí. Mas eu concordo muito. Eu queria que falasse um pouquinho disso. Como é que você vê, o Eduardo? Fala aí, já que eu já dei um spoiler aqui, mas como é que é essa coisa dessa construção desses feriados aí? Velho, eu passei muitos anos o Natal vendo da rua para dentro das casas, né? E a coisa foi perdendo significado porque eu também recebi informações a respeito da formulação dessa data, que foi uma estratégia da Igreja Católica Apostólica Romana, unida ao Império Romano, né? Avançando sobre a Europa. Não conseguiam catequizar os povos do norte da Europa, que faziam sempre a festa do solstício, na noite mais longa do ano, ou dia mais longo do ano, não sei, que comemoravam a colheita e tal. Eles tentavam reprimir, não conseguiam. E aí eles botaram o nascimento de Jesus nessa data, para exatamente para os nobres abrirem os castelos,
serem obrigados, porque eles eram derrotados pelo Império Romano, eles eram obrigados a se tornarem cristãos, se converter, né? Então, a igreja impunha que eles fizessem uma festa para comemorar o nascimento de Jesus, abrindo os castelos, oferecendo vinho para a população sem restrição, carne de caça à vontade, para, assim, começar a dividir a população. Muita gente ia para essa festa e deixava de ir nas festas do solstício, que eram rituais na floresta e outras coisas. E aí foi dividindo, entendeu? Para poder dominar melhor. E só isso já me deu antipatia da data, né? Porque, pô, tremenda falcatrua. O Império Romano não registrava o dia do nascimento da criança, registrava o ano. Sacou? Os escritórios de controle de natalidade, os cartórios romanos, vamos dizer assim, eles coletavam os dados uma vez por ano sobre tudo o que tinha acontecido. Sacou? Você teve um filho, não tinha a data, você tem mais um filho. Sacou? Então, mas agora, é aquela coisa, mano, eu via, formulei meu sentimento e tal, mas os anos continuam passando e as datas continuam sendo comemoradas, e eu percebo que essas datas influenciam o estado de espírito das pessoas. Na rua mesmo. Quando vai chegando dezembro, a rapaziada já sabe que vai ter mais doação, vai vir mais comida, vai vir casaco, vai vir doações, assim. As pessoas se sensibilizam mais com a miséria exposta, sacou? Então, na rua já se tem essa concepção. E já se faz sua festinha, seu vinho chapinha, aquele de garrafa de plástico, o outro traz um negócio, outro traz um negócio, bota ali no papelão mesmo, e se tem uma união com fraternização, tem um sentimento bom, sabe como? Então, existe essa influência que não pode se deixar de levar em conta. Agora, o proveito interesseiro social é muito grande, mano. Porque isso apazigua os espíritos, você cria expectativas, você não dá continuidade a uma luta, você não percebe. Cada fim de ano é um marco onde você deixa o passado para trás e da agora para frente tudo vai mudar. E assim você se acomoda. Sacou? No fim do ano vai ser a mesma coisa. Você vai sentir que acabou uma etapa, vai começar outra etapa. Quando não, as etapas não são assim. Os ciclos da vida de cada um não têm o tempo exato, velho. Se você olhar para trás, você vai ver que teve vários ciclos na sua vida. E eles não tiveram data exata para começar ou acabar. Sabe? Em vários sentidos. Né? E esse ciclo é aproveitado pelo sistema social para se manter como é, para despertar o ímpeto consumista. É a época que o comércio fica mais ávido por grana, porque é o movimento, todo mundo está gastando, todo mundo está comprando. E você vê os encontros familiares, quando rusgas começam a acontecer, diferenças são levantadas, sabe? Velhos espinhos vão remexer velhas feridas. Então, tem todo um clima complexo que não dá para a gente tirar uma conclusão assim, única, peremptória, sabe? Concordar ou discordar simplesmente é certo ou é errado. São várias nuances que a gente vê. E, a partir dessas nuances, a gente forma um sentimento próprio para aquelas datas. Então, o meu sentimento não coincide com o sentimento de festa, velho. Para mim, isso não é festa. É matéria para reflexão? Claro que é. É motivo para confraternização, é sempre ótimo confraternizar. Sobretudo com exceções à regra. Porque existem confraternizações por obrigação entre aspas, né? Obrigação convencional, que são encontros desagradáveis, que você tem que aturar, lugares onde você fica mais calado, porque você falar o que você pensa dá problema. Sabe como? Então é uma miscelânea muito grande, é um quadro com muitas cores, mano. Sacou? Mas aí acaba influenciando o sentimento que eu tenho nessa época, que é meu, que eu não acho que é exemplo para ninguém, é meu, eu gosto, sabe como? Não quero evitar, porque me lembra todas as mazelas sociais que ficam ainda mais evidentes nessa época. Sabe, todas as precariedades, os primitivismos da nossa família humana, né? Que a gente está trabalhando nisso há muitos milênios. Né? Agora parece que o planeta vai dar uma força, né? Eu fiquei sabendo semana passada que de 200 e não sei quantos vulcões que o planeta tem, assumidamente catalogados como vulcões, 145 estão em erupção, ou ameaçando erupção. Quer dizer, o Ártico agora ganhou uma rota de navios, né? Porque não tem mais gelo. É mais barato o norte da Ásia mandar para o Canadá, para os Estados Unidos, o navio passando pelo Polo Norte. A calota derreteu. O mar está subindo. Na Antártida, velho, a ganância
criou cruzeiros marítimos para ir ver as geleiras derretendo e caindo, mano. Leva você de navio lá para ver as geleiras, e sabe a hora que vai cair, mano. As barreiras de gelo enormes, assim. E você paga um extra, botam você numas balsinhas com salva-vida e você vai lá perto, onde quando cai, balança e dá aquela adrenalina, sacou? Ninguém deu um jeito de ganhar grana com isso, velho. Não tem a menor responsabilidade com o futuro do planeta. Sabe como? Então, vem sacode aí, já está anunciado há décadas, vai ter migração populacional, mudança de eixo na Terra, é muita coisa que está acontecendo ao mesmo tempo, velho. É aquilo que os espiritualistas de todas as linhas estão dizendo. É tempo de mutação planetária, é tempo de migração, é tempo de mudança sob pressão. São 30 anos na previsão de várias linhas espiritualistas, 30, 40 anos. A sociedade está toda reformulada por pressão dos acontecimentos telúricos, dos acontecimentos climáticos, vulcões, terremoto, placa tectônica, mudança de eixo da Terra, mudança de clima, catástrofe. Você vê, mano, nas periferias se vive com muita dificuldade. Muita dificuldade. E por isso tem muita solidariedade. Que todo mundo tem seu ciclo de braba, de necessidade e seus momentos de levante. Quando você está no levante, você vê qualquer pessoa passando perrengue, você tem a necessidade interna de dar uma força, se sente solidariedade na hora. Na favela, as pessoas se dão a mão, na periferia, na pobreza, as pessoas se ajudam umas às outras. Sempre. Não é todo mundo, não vamos romantizar também, né? Caráter não tem classe social. Mas ali a solidariedade é muito visível, muito presente. Não é nem visto como virtude, é visto como ferramenta de sobrevivência. Então, eu vendo isso a nível planetário, vendo a quantidade de necessidades que estão sendo geradas e vão continuar sendo, segundo essas previsões, isso vai criar necessidade de solidariedade como uma ferramenta de sobrevivência, de apoio uns aos outros. Isso talvez seja uma parte do processo de humanização que esse período de transição planetária veio proporcionar. Está na hora do planeta passar para um outro nível de sociedade, onde não haja abandonados. Já tem tecnologia para isso, já tem condições para isso. Tem aquela frase do Gandhi que é perfeita, mano. O mundo tem condição de produzir tudo para satisfazer a todas as necessidades de todas as pessoas, mas não de produzir o suficiente para saciar a ganância de alguns, a ambição de alguns. Quer dizer, esses alguns, dizem os espiritualistas, vão ser transferidos para um outro planeta, para uma outra orbe evolutiva, mais grosseira, mais primitiva, onde a agressividade, o egoísmo, sabe, a violência, o conflito é mais necessário à sobrevivência. Num planeta mais primitivo. Como aqui também, a seu tempo, recebeu suas migrações. Sabe como? Então, para essa mudança, como a história é longa, né? Não é uma mudança de uma hora para outra, como eu já vi tanto menino pensando, não vai mudar, no ano que vem, agora vai. Não é passo a passo, é dia a dia, ano a ano, século a século, milênio a milênio, o tempo todo. Só que nesse período vão ser 30 anos, 30 ou 40 anos aí, para, como disse o Chico Xavier, estarem formados os alicerces da nova sociedade, com outro tipo de poder político, entendeu? Aí realmente merecendo o nome de político. Tudo bem. Caraca, agora eu estou aqui pensando aqui, eu estava com um roteiro aqui na cabeça, agora vem tantas outras coisas que eu fui até escrevendo aqui, que eu mudei uma coisa aqui no coisa aqui, mas deixa o Maurício falar para ele me dar um fôlego, Maurício. Pô, começo, né, Edu? Edu já foi fundo, cara. Só para começar. Ó, belo começo, brilhante. É o Natal, essa época de festas, é muito movimento social, consumista, né? A gente vê o tempo todo isso, e é uma coisa impregnada já nas novas gerações que estão aí. É Papai Noel, as crianças não sabem nem o significado de Papai Noel, ganhar presente. Aliás, o significado do Natal é o Papai Noel, é ganhar presente, né? Tem um aspecto positivo disso tudo, que reúne família, e como o Edu falou, eventualmente tem aquelas divergências que acabam surgindo, que reúnem todo mundo, mas, por outro lado, esse espírito de Natal, ainda que em meio a uma convenção social que se criou de ter uma mesa farta, né? Sobra muita comida sempre na mesa de qualquer ceia de Natal. Então, são contrassensos
que acontecem nessa época, que entristecem muito aqueles que prestam atenção nas dificuldades humanas. Você vê gente passando fome, comida sendo jogada no lixo, porque cozinhou demais, fez uma ceia muito, dimensionou mal, ou qualquer coisa assim, aquela fartura, né? É sinônimo de comer muito, beber muito, é de excessos. Todas essas festas de final de ano é sinônimo de excesso, e a gente está no meio de uma pandemia, não podemos esquecer disso, né? Então, festa de Réveillon, os municípios aí todos estão cancelando, alguns vão manter, pelo que eu soube, o Rio de Janeiro vai manter a festa de Réveillon, porque traz muito turista, porque traz muito dinheiro, porque gira a economia, tem 1 milhão de justificativas, mas aquelas principais, que é a saúde do povo, a disseminação do vírus, não são muito discutidas, ou são deixadas em segundo plano, ou então, não, o plano de contingência que a gente criou vai manter afastamento. O Réveillon, Rio de Janeiro, é sinônimo de bagunça, infelizmente, né? Ou felizmente para alguns, de muita festa, muita alegria, e acaba virando uma bagunça generalizada, e ninguém vai prestar atenção em distanciamento. Então, as festas de final de ano trazem questões, nesse momento que a gente vive, elas trazem questões complicadas de aglomeração, e, por outro lado, tem todo esse aspecto espiritual envolvendo essa data, que é deixado de lado. A sociedade ignora a história, que é muito bonita, né, de Jesus, para valorizar outros pontos. E aí tem essa divergência também da data, né, que tem a ver com o que o Edu estava falando, que remonta a primórdios lá de trás, do dia mais longo, né, da colheita, que coincide com a festa pagã, para poder juntar todo mundo em volta dos interesses da época, né. E então tem divergência a respeito da data real do nascimento de Jesus, que não seria, na verdade, 25 de dezembro, seria uma data mais para frente, segundo algumas crenças, algumas doutrinas religiosas, né, especialmente dos judeus, que explicam bastante essa questão. Mas é isso, eu acho que uma das missões que a gente tem é ir incutindo na cabeça das crianças, especialmente, e tentar passar algum tipo de valor diferente, ou lembrar, pelo menos, que existe uma outra ótica sobre essa época, que não só de consumismo e de excessos. E plantar uma sementinha aí, como estávamos dizendo antes, em alguns terrenos férteis que a gente sabe que tem por aí, tentar plantar uma semente um pouco diferente, para ver se germina algo que no futuro venha frutificar frutos com menos agrotóxico, né? com menos intervenção genética, com menos transgenia. Quando você está no meio de um terreno fértil, mano, você pode lançar sementes que você tem e você pode colher frutos que já tem nas terras férteis, mano. Elas te oferecem novas frutas que você vai guardar as sementes para plantar depois. Agora, uma coisa também eu acho que é bom da gente lembrar, né? Não se pode também plantar abóboras e querer colher batata doce. Então, essa discussão que vocês trouxeram aí, eu comecei a fazer aqui, né, mentalmente, aqui, pensando no calendário que as pessoas vão recebendo, e é o que rege a vida das pessoas. Vocês falaram aí do dia mais longo do ano, não é por acaso que a gente tem a noite de São João. Para nós aqui é a noite mais curta, né, o dia mais curto, e no hemisfério norte é o dia mais longo. Curiosamente, tanto aqui quanto lá, a gente comemora com fogueira. Para eles, era da fogueira, pensando nessa coisa da colheita e tal. Para a gente faz um pouco mais de sentido, porque está friozinho, é gostoso uma fogueira, né? E uma quermesse, um aglomerado, uma festa na rua, cheia de barraca, com milho, cuscuz, um monte de coisa. É gostoso pra caramba. É outra coisa, mano. Não é fechada como o Natal, né? Pois é, mas olha só, todo o ano da gente é mediado pelas festas. As pessoas não sabem nem o que são os meses, praticamente. Porque assim, você pega aí, vou começar pelo Natal, porque a gente está mais próximo aqui, né? Então você tem dezembro, que tem Natal, e depois emenda com o Ano Novo. Originalmente, o Dia dos Presentes nem é o dia de Natal. Originalmente é no dia de Reis, que é dia 7 de janeiro. Quem traz os presentes são os Reis Magos, lembram disso? Isso pensando numa sociedade cristã, católica, ou o que quer que seja, mas cristã. O dia do presente não é o dia de Natal. É mais ou menos assim. O bebê nasce lá hoje em dia se faz muito isso. O bebê nasce na maternidade,
E aí você não vai no dia que nasceu lá, que a mãe está parindo, dar o presente para o bebê. Não, deixa descansar. Tá? Depois de um dia você vai visitar, vai na casa e leva um presentinho. A ideia do presente era dos Reis Magos. Tal. Eu já falei para vocês que eu não sou religioso, não sou estudante religioso, posso falar bobagens aqui, mas, né? Essa é a primeira coisa. Depois, você vai em janeiro, então, portanto, ainda vai absorver isso aí, mas é a questão do verão, de viagens, não sei o quê, tal. Fevereiro é carnaval, março é Páscoa. Veja que são todas datas religiosas, o que sejam, mas todas associadas com o comércio. Todas. Então, vai lá, fevereiro, carnaval, em geral, né? Março, Páscoa. Ou abril, tal. Abril, março, alguma coisa assim. Maio também vem com uma forte, Dia das Mães. Depois, junho, você tem festa junina. A gente falou que é bacana, legal, tal, festa junina. No junho ainda tem um dia importantíssimo para o comércio, Dia dos Namorados. Os namorados. O julho é férias de novo, mais um pico de viagem, não sei o quê. Agosto, como não podia ficar de fora, você tem Dia dos Pais. Setembro, que eu não me lembro o que tem em setembro, alguma coisa assim. Você se lembra de alguma coisa? É a festa da pátria, mano. Mas esse aí não é um que dá, assim, o comércio. Não sei. Mas fica tranquilo que eu rua dá, porque aglomera a gente, mano. Vai todo mundo pra rua com isopor, cerveja. Movimento uma grana, velho. Mas assim, depois outubro. Outubro é Dia das Crianças. É outra data fortíssima. Né? Novembro fica meio incipiente ali. Junto com Nossa Senhora Aparecida também, que mobiliza pra caramba. Desse de viagem, transporte, o turismo religioso e tudo mais, né? Muita movimentação nisso aí. Fora outros que são pontuais de cidade a cidade. Por exemplo, sei lá, vou chutar aqui. Aqui em São Paulo tem aquele lá, festa do dia de São Judas, né? São Judas Tadeu. Aquele monte de carro que vai para lá, e gente por aqui, por lá. Tem coisas religiosas também que são pontuais de lugar a lugar. O fato é que o ano, muitas vezes as pessoas vão esquecendo até dos meses, mas sabem das festas. Nós falamos disso dia desses aí atrás, né? Que os feriados, as pessoas nem sabem mais o que é o feriado. Natal, o que é Natal? Muita gente nem sabe mais o que é Natal. Natal é para dar presente. Não consegue se lembrar que é por causa do aniversariante. Não. Isso aí os publicitários não deixam esquecer, não. Sabe, só não dá valor, mano. Mas eu não sei, bom. É um detalhe da festa. E o que quem faz aniversário dia 25 vai dizer que é Papai Noel, pô. Pô, eu tenho uma amiga peruana, velho, que ela me contou. Ela é mais nova do que eu, uns 10 anos. Eu tô com 60, né? Ela falou que ela morava em área rural no Peru. E quando vivia o Natal, ela viajava com a família para uma cidade onde se comemorava o Natal e as famílias levavam presente para Jesus. E criança não ganhava presente. Levava presente para Jesus, um pouco da colheita, sabe como? Uma oferenda. No dia seguinte, as coisas eram distribuídas, brinquedo ia para as crianças e tal, mas o presente era para Jesus, ele que estava nascendo. Quer dizer, outra concepção, não mercantilista, né? Isso. E sabe que nisso tudo que eu fiquei pensando, é nisso que eu queria embicar agora aqui, né? Nós discutimos ao longo desse ano aqui um monte de desigualdade, um monte de dificuldade, um monte de coisa e tal. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que abrir mão dos seus presentes, não é isso, mas às vezes eu acho que falta uma coisa de cidadania. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que me ocorreu enquanto vocês falavam disso aí, né? Eu vi uma manifestação agora, nessa semana, do governador daqui de São Paulo, que é sabidamente um pré-candidato à eleição no ano que vem e tal, né? E ele falou, não, precisamos valorizar nossos professores. Então, ano que vem, nós vamos dar um reajuste para os professores. E eu não acho que o professor tem que brigar para não ter o reajuste. Não, eu quero sim. Mas eu acho triste que as pessoas se deixem iludir por esse tipo de presente. Justamente no último ano de mandato que ele está aqui para concorrer para o outro. Não vejo problema. Não, queremos sim esse aumento, estamos precisando, estamos tocando a vida aqui, essa coisa toda. O que será que... melhor dizendo, quando será ou como será para as pessoas entenderem que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Isso é gradual, mano. Vai se percebendo. Não em número suficiente que iniba esse tipo de ação. Porque é cara de pau, velho. Isso é cinismo. Né? Isso é falta de vergonha na cara, velho. É uma confiança muito grande na ignorância,
na pouca memória, na superficialidade mental, na incapacidade de entendimento que a própria sociedade produz, na sabotagem institucional do ensino, principalmente o fundamental público. O fundamental, o médio público, não é para formar senso crítico, é para as pessoas ficarem fáceis de enganar, abestalhadas e espertas para consumir, espertas para usar as tecnologias, mas nunca para perceber a situação social e suas raízes. Ela trata com o imediato, velho. Ela não vai na profundidade, ela vai nos holofotes da mídia. Ela não nem percebe bastidores. As consequências estão à volta, porque eu acho que eu não precisa enxergar os bastidores, como esse vídeo que saiu do banqueiro, num ato falho. Alguém gravou ele chegando numa palestra com acionistas, não é isso? E alguém gravou, ele falou, desculpa atrás, é porque o ministro tal estava me pedindo instruções, eu tive que dar aula para o pessoal do Supremo para eles entenderem o que é Banco Central independente. Ou seja, uma declaração que deixa às claras quem manda. É a classe desse cara. E ele nem é um dos maiores, mas ele pertence à classe dos dominantes. Ele é um dos que manda, é um dos que tem poder sobre o poder público. Eu, em 1980, mano, já falava, quem manda nessa porra é banqueiro, porque eu via que todos os governantes, todos os políticos, todos os cargos de mando estavam sempre puxando o saco de gente rica. Na prefeitura, o prefeito confraterniza com os fazendeiros, com os grandes comerciantes, se tem algum industrial na área, sabe? Isso nas cidades pequenas você já vê. Aquela castazinha dominante, que são os riquíssimos, o juiz, o prefeito e o delegado puxando o saco. Sacou? O delegado está ali como uma ordenança, mas é ele que garante a segurança geral. E assim vai a nível regional, assim vai a nível estadual, grandes empresas, a nível nacional, maior ainda. Aí o poder se encontra totalmente submetido aos poderes dominantes, que são econômicos, financeiros. E quem são os maiorais? São os que guardam o dinheiro. Banco. Então, são os banqueiros, a classe mais dominante, a que está por trás de toda essa realidade de fome e abandono, que não necessita ter condições materiais de acabar com isso, existem, mas as correntes do poder econômico não permitem, porque se servem da fome, se servem da miséria, se servem das dificuldades para melhor explorar, para saquear com facilidade porque ninguém está percebendo, para tirar os minérios, para arrancar as madeiras, para tocar fogo nos pastos, para plantar na cabeça das pessoas que o agronegócio produz alimento, para alimentar a população. Mentira, produz dólar, mano. É tudo matéria-prima de exportação, que eles botaram o nome colonizado de commodity. É matéria-prima. Para fazer coisas lá e trazer para cá. Que nem a Petrobras, que refinava todo o petróleo do consumo nacional, e os caras detonaram 70% das refinarias e agora estão comprando de fora, pelo preço internacional. Quer dizer, é traição em cima de traição, velho. E é isso que a gente está percebendo. Eu estou percebendo que as pessoas estão começando a perceber mais e mais. Eu já vi o processo de pessoas irem percebendo. Então é assim que acontece. Muito raramente, de pouco em pouco. Hoje eu vejo isso em muito maior ritmo. Sobretudo entre os novos. Está nascendo uns reforços aí, velho. É uma gente que não está se deixando dominar, não. Quando eu fiz palestra em ensino médio, antes da pandemia, eu percebi que a quantidade de olhares inquisidores, que não estavam ali para acreditar no que eu estava falando, que me olhavam com desconfiança e profundidade, era muito grande no meio dos adolescentes. Velho. Sempre tem os bagunceiros dispersos e tal, mas na minha época, eram poucos que tinham essa profundidade de olhar, a personalidade já apresentada ali, questionador, não está comendo qualquer história. Agora tem muito mais, velho. Então, está chegando reforço para essa mutação planetária. Porque vai pegar, mano. A gente acha que já está pegando, né? Eu sinto uma falta muito grande do abraço irrestrito, entendeu? Quando eu exponho e vendo, troco ideias que se tornam ideias afetivas e muitos abraços acontecem quando as pessoas vão embora. E eu sinto falta. E todo mundo sente. E eu fiquei pensando, por quê?
que a gente não está podendo mais se tocar? Por que a gente não pode estar se aproximando mais? Porque a gente não aprendeu a fazer isso direito, de forma restrita. A gente reserva essa confiança, esse afeto para poucos e desconfia dos demais. Falta solidariedade, falta afeto, falta humanidade. Então, a gente foi proibido de abraçar, de se tocar, para poder dar valor. Sacou? Eu sinto a falta muito grande de botar as coisas na Kombi e sair para a estrada e parando de cidade em cidade, arma exposição e gente para caramba, trocando ideia, falando sobre o trabalho, sobre a sociedade. O trabalho é sobre a sociedade, é sobre o ser humano, é sobre a reflexão, sobre o questionar as coisas. Então, são encontros muito produtivos. Aparecem muitos instrutores, velho, muita gente sábia. Desde sempre, desde que eu comecei a colocar ideia no meu trabalho, aparece gente sábia, mano. Que o trabalho atrai. Sacou? Gente que sabe mais, que me instrui. Eu já peguei pensamento de instruir, velho, que o cara me convenceu, isso aqui é uma babaquice, não é por quê? Por isso, por isso, por isso, por isso. Mas, porra, não é que o cara tem razão, é mesmo. Tirar e destruir a peça. Não, mas por que você não me deu? Não, desde que eu concordei com ele, uma peça dessa não sai mais da minha mão. Ele está certo, você quer uma babaquice, eu não vou mais fazer essa, não. Só que a gente vai lapidando o trabalho, né, velho? O que eu quero passar é o que eu acredito. Só que é o que eu penso que é útil, que é necessário. Não é para afagar nada de ninguém, não é para só ganhar dinheiro. Não, não basta. Não basta. É o que eu disse com 19 anos, mas estou repetindo com 60. Dinheiro é legal, a gente precisa para viver. Mas é muito pouco para querer da vida, mano. Dinheiro, patrimônio, consideração social. Né? Olha a sociedade que a gente vive, mano. Eu, para estar bem considerado socialmente, eu tinha que violar minha consciência. Eu tinha que aceitar conviver com crimes sociais. Eu fui militar de carreira, mano. Hoje eu seria um coronel. Eu acho que eu estaria morto. A angústia me mataria. Nos 2 anos que eu tive no Exército... Apenas deposto, não morto não, viu? Apenas deposto. Que você é uma pessoa do bem. Seria apenas deposto, é só isso. Preso, talvez, né? Mas eu adoeci quando estava no Exército. Nos 2 anos que eu fiquei lá, eu tive uma doença que ninguém soube o que era, velho. Eu fiquei cego de um olho, o outro olho só via um pouquinho de claridade, um caroço no pescoço, com o corpo todo doendo, deitado numa cama. Foi uns 2 meses de sofrimento, até que me deram a licença para ir para Brasília. Em 15 dias eu melhorei. Foi só sair do Exército. Sacou? Ficar em casa. E teve um médico civil, fizeram a junta médica militar para estudar meu caso. E ninguém sabia o que era, fizeram tudo que é tipo de exame, velho. Só não deixei fazer biópsia. O cara falou, você volta segunda-feira que ele vai fazer uma biópsia. O que é biópsia? Eu achei parecido com autópsia, eu não gostei do som, velho. O que é biópsia? Nós vamos abrir o seu pescoço, tirar um pedaço e levar para o laboratório. O meu pescoço, vocês vão abrir para tirar um pedaço. Tá? Beleza, segunda, né? Massa, nunca mais voltei, mano. E aí um médico civil que minha mãe arrumou, perguntou o que estava acontecendo. Eu fui conversando com ele, eu não me lembro, que eu era moleque, tinha 16 anos, eu estava no Exército, mas eu tinha feito concurso para entrar, não estava servindo como soldado, estava na escola de formação de oficiais. Então, eu fui falando com ele, de repente ele falou assim, cara, isso aí é angústia. Ninguém nunca tinha falado comigo em angústia. Eu falei, isso é angústia, cara. Foi o seguinte, você parou de metabolizar iodo, pega esse iodo aqui, pegou na prateleira, toma 3 gotas no almoço, 3 gotas no jantar, 3 gotas no café da manhã. Eu comecei a tomar na casa dos meus pais. Eu fiquei bom. Sumiu o caroço, a vista voltou ao normal, eu voltei para o Exército. Quando eu entrei no quartel, velho, eu tive um aviso corporal, eu tive a sensação, cara, eu não posso ficar aqui que eu vou descer de novo. Sacou? Por isso que a projeção hoje eu seria um coronel, é só uma projeção longe da realidade, porque eu teria morrido, mano. De angústia. As pessoas não percebem como elas adoecem pela vida que elas aceitam levar. E fica tomando remédio. Então, se você tem satisfação, foi o que eu exigi para a minha vida e me custou caro. Então, nem recomendo minhas decisões para ninguém. Mas eu decidi que eu ia me expor a todos os riscos, mano, para ter satisfação. Sacou? E tive saúde. O último exame médico que eu fiz foi no Exército, quando eu saí. Eles me examinaram para eu depois não alegar que eu peguei alguma coisa lá. Foi o último exame médico que eu fiz. Nunca mais eu fiz um exame de sangue, de nada. Só fui ao hospital levando gente. E para ter meus filhos também.
sacou? E mesmo assim, 2 vezes tive que ficar dando explicação para a polícia, porque eu falei com o médico para não fazer o que ele queria fazer. O cara queria me ignorar, eu interferi, falou, não vai fazer, mano, não vai fazer. E aí o cara chamou a polícia, eu tive que ir lá explicar para a polícia por quê, que eu não queria que fizesse, porque eu li e tal. Eu não tinha crédito, cabeludo, hippie, artesão, maluco de rua, com um painel debaixo do braço sempre. Você vê, o que a gente vive, para eu estar bem com o sistema, se o sistema está me considerando, eu tinha que estar mal, velho. É o negócio da essência e da aparência, né? O cara olha para vocês e fala assim, pô, mas aí como é que esse cara está falando, né? Eu tive que abrir mão da consideração social, pelo contrário, o que veio foi repressão, descrédito, desprezo, desdém, deboche. Mas as pessoas mais interessantes, não. Isso aí me facilitava. Quem me olhava no olho, quem me tratava bem, era gente especial, velho. De dar de conversar de bom sentimento. Ninguém fingia. Aí eu vi a realidade, é uma grande vantagem. Essa desconsideração é que a sociedade tem por quem se respeita. O Eduardo, você estava falando aí, eu vou emendar essa sua fala aí com uma coisa que eu falando, vou lembrando, né? Fazer o quê, né? Mas eu vou jogar uma bola pro Maurício aqui. É o mais calado da área mesmo. Eu vou jogar a bola para ele, porque é de uma coisa pontual e, ao mesmo tempo, bastante abrangente, né? Eu lembrei aqui de um pedaço de uma letra de música. As músicas me acompanham. A minha mulher, ela toca piano. E ela tem um ouvido absoluto, tal, coisa toda, tem uma facilidade terrível de ouvir uma coisa e ter as notas, tal, coisa que eu não consigo, eu sou incompetente para isso, né? Talvez até consiga se eu trabalhar demais, mas não é uma coisa que vai vir com facilidade, vai ser. Em compensação, as letras das músicas me entram na cabeça e na alma de uma tal maneira, e eu entendo o que elas estão dizendo, assim, né? E tem muita gente que canta a música e se pergunta, o que é a música? Não sabe o que está falando, porque entra como música, né? Para mim, a letra é muito importante. Vai falando as coisas, eu vou lembrando, assim, das coisas que o Eduardo me falou agora aí, né? Falou assim, olha, por exemplo, abriu mão de uma carreira que um monte de gente deseja, sonha. Um dos motivos é porque tem um soldo razoável, né? Esses dias eu estava pensando até, andando pelas ruas de São Paulo, eu vejo tanto nome de general, eu queria saber o que esses caras fizeram pelo país. Cara, não fizeram. Simplesmente não fizeram. Se você começa a pensar, simplesmente não fizeram. Mas vamos ver se a conversa for outra hora. Vamos em frente aí. Controlaram o coletivo humano. Pois é, mas tem que dar nome de rua. Eu vim aqui, bom. Mas, enfim, estou falando dessa coisa da sobrevivência, né? E cada um no seu espaço tem que tocar a sua vida de um jeito ou de outro, né? Eu lembrei de uma música que eu conheço com o Frejá, não sei se a letra é dele, né? E fala, desejo, né, que você tenha quem amar e não sei o que, tal, tal. E num dado momento eu falo, desejo que você possua dinheiro, porque é preciso viver também. Mas que você tenha, pelo menos uma vez, a chance de dizer quem é mesmo o dono de quem. Eu gosto muito disso, cara. E não é que eu, Pelo menos uma vez é pouco. Pelo menos uma vez é pouco. Tem que ser toda hora. Não, tudo bem, mas assim, quando uma vez, cara, é muito simbólico. Sabe? Porque tem gente que não percebe isso a vida inteira e vive escravo disso aí tudo. Né? Eu já falei para vocês aqui, eu falo sempre por aí, eu gosto muito de um discurso do José Mujica, que era presidente lá do Uruguai, que ele fala isso, né? Ó, você não paga as coisas com dinheiro, você paga a coisa com sangue e suor, bicho. Com tempo de vida. Dinheiro é uma invenção. Agora, suor e sangue, cara, é a vida. Como é que é, Maurício? Você por exemplo, Maurício trabalha e fez uma troca de algum modo, né? O Maurício fez uma troca também. Era do direito e trabalhava nessa ou naquela circunstância, falando, não quero mais, vai trabalhar aí, tem que trabalhar, tal. Como é que você vê, Maurício, as pessoas aí nesse dia a dia gastando, né, nesse moinho de gastar gente, as suas vidas, cara? Vocês estavam falando um pouco antes agora do político, né? E desse negócio todo, citou até governador de São Paulo, tal. A centralização, de uma maneira geral das coisas, centralização do poder, é sempre complicado, sempre deturpa a condição humana. Toda vez que centraliza as coisas, a condição humana ela é colocada de lado, né? A coletividade, aquela ideia de que uma reunião de sábios, um conselho de sábios,
possam governar, ou dar as diretrizes da sociedade, num sentido de consultoria, de conselho, de direcionamento mesmo, não aquela coisa imposta de governo central, né? Eu acho que passa por muitas questões que a sensibilidade humana vai ficando de lado, e essas transições de profissão ou de modo de vida, vocês estavam falando, eu sempre gosto de ouvir muito vocês falarem, que daí a minha mente vai ficando mais fértil a partir da fala de vocês, eu vou entendendo melhor os conceitos das coisas, né? Mas Marco Aurélio, que foi um imperador romano, não que eu tenha nenhum apreço pelo Império Romano, nem por nada que ele fez aqui na face da Terra, né? Muito ao contrário, tenho muitas críticas por tudo que a gente sabe pela história, estudando a história que aconteceu no passado, mas alguns imperadores, Marco Aurélio, por exemplo, tinha uma frase, ele tinha uma frase interessante, que é mais ou menos assim, eu não lembro exatamente, mas as nossas vidas vão tomar o rumo de acordo com os nossos pensamentos. Então, nossa vida, o que vai ser feito da nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos, na direção dos nossos pensamentos, né? Então, falando sobre essa questão que você colocou, diz que eu era um advogado tradicional de processo que estava cansado daquela questão toda que para mim não levava a nada. Como falei em outras vezes, dá para questionar tudo isso com muita facilidade, não precisa pensar muito para questionar essa estrutura do judiciário, né? E mesmo da militância, da advocacia, como sendo algo necessário para as pessoas alcançarem a justiça. E fui migrando aos poucos por uma questão de tecnologia, que tem a ver um pouco com o direito, o que eu faço hoje, mas é uma coisa que dá para você pensar mais em transformação. Hoje o mundo inteiro ele funciona através de softwares, né? Queira ou não, nós estamos hoje podendo falar aqui, nós três, e para quem mais estiver querendo assistir, por conta de um software, de uma tecnologia de comunicação, que é a internet, e depois esse software aqui que nos permite, à distância, poder sentir as reações de cada um. Eu vou perceber quando o Adilson ficar alegre, quando ele der um sorriso, a entonação da voz dele, com algum delay, com alguns segundos de diferença, alguns milissegundos talvez, eu vou sentir do lado de cá, mesmo estando a uma distância, sei lá, de 10, 12 quilômetros, que eu acho que é a distância que eu estou da casa do Adilson, e o Edu, então, pô, aí, sei lá, bota aí... 500, 600. Com 600 quilômetros de distância, eu vou sentir as reações e a fala dele, o timbre da voz, eu vou entender exatamente o que está acontecendo sem tocar, né? Então, a tecnologia é transformadora quando bem utilizada. Mas eu acho que o que impera mesmo, assim, que eu acho que o que deve as pessoas prestarem atenção é não abandonarem a sua essência de ser humano, porque quando isso acontece, é um caminho sem volta, né? Você tem diversos labirintos aí fora da essência humana que você se perde facilmente. E para achar o caminho de volta, para se encontrar novamente, tem muitos obstáculos, não tem caminho de volta, exatamente. São obstáculos colocados propositalmente pela sociedade, pelo poder, que é centralizado, e, na minha opinião, é o principal problema da convivência em sociedade, você ter centralização de qualquer coisa, centralização de poder, centralização de dinheiro, né? O dinheiro é necessário para viver. Uma hora estabeleceram, criaram a moeda de troca, porque até então era objeto por objeto, né? Objeto necessário por objeto necessário. Você tinha algo que o outro queria, você ia lá e trocava com ele em quantidade, em peso, medida, e aí até que alguém falou assim, não, peraí, fica difícil carregar todas essas coisas, vamos converter isso aqui num negócio menor valioso que todo mundo queira, né? A tal da moeda. E isso é uma centralização, né? Então, o dinheiro é centralizador. E aí os primeiros comerciantes que notaram isso entenderam que quanto mais dinheiro eles tivessem, mais poder teriam. Então, tudo começa no comércio, né? E quando os poderes religiosos entenderam isso, aí misturou a fé com o dinheiro, não funcionou muito bem, né? Funcionou. Olha eles aí até hoje. Funcionou pra caramba. Funcionou pra caramba. Ô, Maurício, você sabe que você, falando disso aqui, nessa cutucada que eu dei em você, eu lembrei de uma amiga, tinha muito tempo que eu não via. Com essa lembrança que eu tive aqui, eu vou meio que, uma palavra que eu estou usando, vamos empretecer um pouco essa discussão aqui, né?
A Educaf tem essa preocupação, e eu acho que tem que ter mesmo, cada um no seu quadrado aí, nesse sentido, né? E a Educaf tem batido nessa tecla, né? De emancipar no sentido da cidadania para a gente preta, que de tão poucas oportunidades. Essa semana eu postei, por exemplo, uma coisa de uma menina que é física nuclear aí, recebeu uma comenda, um prêmio, não sei o quê, parará, papá, a primeira menina preta do Brasil a conseguir tal façanha. Eu coloquei lá, mas despretensiosamente, não fiquei fazendo discurso panfletário nem nada, não. E alguém, uma pessoa que eu conheço, de algum modo, né, nessas redes sociais, falou assim, podia ser verde, podia ser azul, a cor pouco importa. Eu falei, de fato, a competência pode ser verde, azul, amarelo, agora, as oportunidades, não. As oportunidades, não. E agora, com essa conversa, eu estou lembrando de uma amiga chamada Ana San Román, que há muito eu não vejo, ela é do País Basco. Morei lá por um tempo, não sei o quê, tenho boas lembranças do País Basco. E ela falava uma coisa muito legal. Falava, como se eu estivesse vendo ela falar, Maurício, eu não tenho muita dó de gente que nem você, não. Por quê? Se você estiver cansado, você é advogado, né? Você pode tirar um ano e falar, quer saber, eu vou ser garçom, cara. Eu vou ser engraxate. Eu vou ser carregador de mala. Eu vou ser qualquer coisa. Eu estou de saco cheio. Você pode fazer isso, mas o cara que é carregador de mala, engraxate, não pode fazer. Esse ano eu vou ser advogado. Eu estou cansado dessa vida, que eu vou ser advogado. É desigual, cara. Olha, você imagina, você passa a vida inteira, a pessoa falou isso para mim, eu falei, caramba, e o pior é que ela tem verdade. A gente estava falando, por exemplo, eu era professor na época, né? Eu falava, se você ficar cansado, larga a mão de ser professor. Quando você cansar de novo, você pode voltar a ser professor. E o cara que não é, como é que ele faz isso? Então, como é que a gente constrói, né, essa coisa desse pacto de igualdade, que é tão difícil, né? Sobre a questão da construção da moeda, se vocês já assistiram o Ilha das Flores, que é um documentário do Jorge Furtado. Caminho do Tomate. Do Tomate lá. Ele fala da invenção do dinheiro. Se eu não me engano, se a memória não me traz agora, foi quem criou essa ideia do dinheiro, foi Gijo, rei da Lídia, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas é por aí. Ou da Líbia, Líbia, acho que Líbia deve ser. Né? Se você tiver curiosidade aí, quem nos assiste, tiver curiosidade, assiste Ilha das Flores, que ele inclusive fala essa coisa dos escambos que o Maurício estava dizendo agora, das dificuldades, né? Eu lembro, Eduardo, que ele fala lá, das dificuldades em trocar frangos por baleia, por exemplo. Quantos frangos você tem que ter para valer uma baleia, cara? Então, era uma coisa inimaginável, né? Bacana isso aí. Bom, tudo isso para dizer, para pedir para o Maurício continuar aí, mas para explicar uma coisa bastante mais pontual. Essa semana, a Educaf estava aí discutindo aí com o senador Paim, mais comitiva, um bom povo aí, a coisa dessa rediscussão da lei de cotas. Ela estava prevista para ser discutida dentro de uma década, né? E esse prazo está estourando e as coisas não foram feitas, mas você vê pressões de todos os lados, né? Isso me lembra daquele conceito, não sei quem foi que criou aí, mas um conceito de história em zigue-zague. Para todo avanço que se consegue nas camadas mais pobres e tal, vê um retrocesso proposto por aqueles que são donos do poder. Então, cara, é uma briga permanente. Cada avanço que você tem, o cara vai e puxa de volta, tal, e vai. Mas deixamos de zigue-zague, porque acaba crescendo um pouco. Tem a ver com o que o Eduardo falou, que ele vai vendo cada vez mais gente discutindo isso de um modo mais firme do que ele via tempos atrás. Né? Tem os retrocessos? Tem, mas, cara, é meio que caminho sem retorno quando você começa a pensar em certas coisas, né? Por mais que você seja pacífico, por mais que você seja tal. Ô Maurício, você pode falar um pouco como é que foi essa discussão aí? Como é que está essa questão da discussão da lei de cotas? Sim, eu tenho acompanhado isso, né? Não de perto exatamente, mas tenho acompanhado, tenho visto tudo, tenho ajudado a redigir algumas coisas e tal, com o Educaf, com o Frei Davi. Mas o que é o seguinte, eu acho que isso é uma questão que tem que ser analisada com dados, com fatos, sabe? Tem um monte de discussão, a aprovação de uma lei no Congresso, cara, é um balaio, porque você tem ali são várias comissões, passa primeiro na Câmara dos Deputados, aí a depender da questão vai para o Senado, então são várias comissões na Câmara, várias comissões no Senado,
e aí você tem os presidentes das comissões, que tem que haver um equilíbrio de partido, o cara quer a comissão tal, então outro partido tem que ter o presidente da comissão tal. É um monte de gente para avaliar uma questão, e, assim, eu não vou errar se eu disser que nessas comissões todas, as estatísticas ou os dados fundamentais que a sociedade produz, os números, eles não são levados em conta como deveriam, não são tão determinantes. Então, nessa questão das cotas, o que a gente tem que ter em mente, a sociedade tem que ter em mente é assim, escuta, a gente tem que ter um equilíbrio, né, de inserção na educação, desde a educação, não é o caso exatamente das cotas, mas desde a educação básica, depois o ensino fundamental, o segundo grau e a graduação. Você tem que ter um equilíbrio por resgate de uma questão histórica que a sociedade cometeu com a escravidão e com a exclusão do povo preto, né, de acesso à cidadania, primordialmente, e educação. Então, como é que está? Vamos avaliar estatisticamente. Vai chegar uma hora que isso é o que se pretende, que comece a haver um equilíbrio. Você vai fazer um censo lá na universidade, você vai entender qual é a quantidade de pessoas pretas, afrodescendentes, que estão ocupando ali as cadeiras de estudantes, e vai fazer uma análise numérica, e vai dizer, bom, agora chegou no equilíbrio, a sociedade começou, então agora a gente pode soltar essa obrigação e começar a diminuir gradualmente a existência das cotas, porque daí presume-se que quando isso acontecer, a sociedade terá entendido que todos somos iguais e que devemos ter o mesmo tratamento. Só que hoje isso soa um pouco utópico, né? Então, você tem que ter uma obrigação, você tem que ter uma exigência legal para poder fazer a sociedade entender aquilo que ela deveria chegar por conclusão própria, por análise humana. Dizer assim, bom, não preciso que ninguém me obrigue, um reitor de faculdade ou alguma coisa assim, a entender que eu preciso abrir aqui forçadamente ou forçosamente vagas para aqueles que estão excluídos por uma deficiência da sociedade. E essa deficiência tem muitas origens, né? O racismo institucional, que se fala muito hoje, o preconceito, a falta de oportunidades, a desigualdade, a falta de distribuição de renda, a centralização de renda. Então, é uma questão que é a ponta de uma discussão muito profunda, as cotas. A renovação, até que assim, o trâmite legal dessa prorrogação da lei de cotas está fluindo bem. Não é nem bom ficar falando muito isso para não chamar a atenção de quem não deve, para nem descer a caneta lá no negócio, né? Então, deixa fluir quieto, deixa o negócio andar, que a gente está bem nisso. Nós estamos com vitória por enquanto, não está nada decidido ainda, mas a gente está bem colocado na situação e tem tudo para aprovar com um bom prazo aí, que não é o necessário, a gente sabe disso, que você coloque 20, 30, 40 anos, a minha opinião é que não precisa de mais tempo, não vejo a sociedade se equilibrar nesse sentido para deixar de ser necessário a cota, né? Por tudo que a gente vê o dia a dia, é só tirar o dia a dia, você não precisa ir longe nas análises para chegar a essa conclusão, né? Que a sociedade ainda precisa de muito tempo para poder entender que todos somos iguais, né? E é pelo que luta a cota, de forma impositiva. Dizer assim, se a sociedade não faz por livre e espontânea vontade, vamos criar uma regra aqui para estabelecer esse negócio, que precisa ser igual, né? Eu te colocação, mano. Peraí, deixa eu fazer, já vou passar para você aí, calma aí, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu vou esquecer. Não vai esquecer, não, anota aí, pô. Anota aí na cabeça aí, sei que você é bom nisso, você não é bobo, você não perde nada, não. Aqui, ó, tô de olho. Você sabe que eu concordo parcialmente com você, e vou dizer por quê. Eu trabalhei um tempo dando aula lá de metodologia da pesquisa, né? E acho que é uma coisa legal, então eu gosto da história e tal. E eu acho que a estatística... Oi? Alguém? E a coisa da estatística eu acho que é muito importante, né? Uma coisa bacana pra caramba. Contudo, como dizia um amigo meu, diz que a estatística é a ferramenta do diabo. Você faz o que você quer com os números, na verdade. Não com os números, você lê do jeito que te interessar mais. Então, essa discussão que você está me dizendo, eu creio que ela é, nesse momento, e mesmo a próxima instituição, muito mais política do que estatística. Até porque
toda objetividade foi um dia subjetiva. A estatística se propõe a ter dados objetivos, mas o fato é que tudo que é objetivo hoje foi subjetivo um dia, é o achismo de alguém, e ele vai tentando construir isso aí. Então, nós temos aí uma série de coisas que vão acontecendo. Eu só queria fazer esse parênteses para passar a palavra para o Eduardo aí. Mas não é que eu estou brigando com você não, viu, Maurício? Eu só estou aqui pensando aqui na coisa. Depois vem mais bomba aí, fica tranquilo. Não, legal, pô, bacana o papo. A cota eu vejo como uma necessidade, mas é uma necessidade por motivos sociais. Na verdade, você não precisaria de cota se você tivesse um investimento sério na educação pública, na escola pública, das periferias. Se você tivesse um investimento na formação da população, que era o que pretendia fazer o Brizola com os brizolões, que ele colocou um montão de brizolão nas periferias, escolas pegavam 600 crianças, 1.000 crianças, 1.500 crianças o dia inteiro, sabe? E dava uma instrução o professor tinha plano de carreira, mano. Sempre, o sindicato deles era petista, então sempre estava brigando com o Brizola. Mas eu conhecia várias pessoas, eu expunha no sindicato, eu conversava sobre o ensino, a estrutura e tal, e eu via que estava muito mais bem estruturado, sabe? Como que tinha muito curso de formação para professor, sabe? Então, tinha um investimento. Por isso mesmo ele era odiado pelas elites, era atacado. Agora, se há esse investimento, por exemplo, eu encontrei um cara que, seus 50 anos, com curso superior e morando em favela. Fez uma casa melhor e tal, trabalhava legal, mas não saiu da favela, que tem uma relação afetiva, então tem muita gente que sai da situação de pobreza, mas não sai da favela. E quando sai para ali por perto. E eu perguntei, mas como é que você tem curso superior? Você viveu sempre na favela, como é que você entrou na universidade? Eu peguei os dois governos do Brizola. Ele fez o ensino fundamental, aí parou para trabalhar, quando voltou, e entrou um outro cara no governo, depois voltou o Brizola. E aí ele voltou a estudar, porque encontrou facilidade para acessar o estudo, sacou? E aí ele falou, eu peguei os dois governos do Brizola. Quando terminou o segundo governo do Brizola, ele estava fazendo vestibular e passou, numa universidade pública. Por quê? Porque ele pegou investimento sério na educação, por 2 períodos. Se o Estado cumprir a Constituição e investir de verdade no ensino, ou no ensino de verdade, a partir de professores vocacionados, que eu acho que deve ser uma exigência para qualquer profissão, a presença de vocacionados, principalmente, deslancha, mano. Mas aí o que acontece? Os dominantes perdem o controle da população. Já não vai ser fácil de enganar. Já não vai ser fácil de manipular com massacre midiático, internetico, de WhatsApp. Não vai ser fácil de controlar, porque vai criar senso crítico. Então, está aí a intenção de não investir em educação. Você fazer simulacros, aparências, e não resolver. E aí a gente tem que estar usando recursos na justiça para poder botar cota, para fazer um arremedo de resgate, porque isso não é um resgate. O Estado deve, mano, deve indenização para toda a descendência africana. Não só pela escravização, mas pelos crimes cotidianos e continuados, pelo Império, depois da abolição, na República, geral, mano, o tempo todo, e hoje, em qualquer lugar. Continua do mesmo jeito. Por quê? Quem são os banqueiros nacionais, que são subalternos dos estrangeiros? São os descendentes dos senhores de escravos, os mega industriais, os grandes acionistas, os podres de rico. Você carrega a descendência genética da mentalidade escravista. Esse povinho. Você vê o fazendeiro do Nordeste, eu ouvi. O cara falando dos vaqueiros dele com desprezo. É uma gente tosca, uma gente bruta, uma gente muito ignorante. Mas quando o Paulo Freire foi lá dar aula e alfabetizar os caras, era praga comunista. O jogo é muito claro, mano. É muito claro. Eu sempre achei muito claro. Eu acho que agora está acendendo holofotes em cima disso. Não com a mídia, mas com essas brechas que a gente arruma na internet. Pega as pessoas interessadas. Porque a pessoa interessada, a terra fértil, ela busca, mano. Ela não se satisfaz com o convencional. É aí que entram os furos. Você começa a perceber furo na blindagem, você vai começar a pesquisar os furos e vai se informando. E tem muita gente ávida de informações, que já intui que a mídia está mentindo, que a realidade está sendo falsa.
E na busca, encontra, mano. Como diz... É aquela frasezinha simples, mano, consciência contamina. E quando o sofrimento assedia, velho, você fica muito mais reflexivo, muito mais buscador. É verdade. O Adilson se refere ao presidente que está aí como inominável, né? Outro dia eu vi ele falando, gostei. O inominável, pelo menos a gente pode agradecer o seguinte, que o cara está sendo ele mesmo, né? Então revelou muita coisa que ficava escondida numa névoa, né? Então, os seus antecessores, não todos, escondiam as reais intenções. Pelo menos o governo que está aí está falando o que pensa e fazendo o que quer. Isso é, obviamente, que é terrível para a sociedade, mas tem um lado bom que está claro as coisas, sabe? A gente tem bem aquilo que a gente tem que combater nesse sentido. As más intenções estão bem reveladas, né? Rapaz, eu fico pensando nas demonstrações. O que eles estão fazendo? Por que não cai com tanto crime descarado todo dia? Tanta declaração falsa, tanta mentira. Por que não cai? Eles estão jogando com os verdadeiros poderes, mano. Sim. Eles não caem porque interessa ao poder que eles continuem mais um pouco. Depois vai ter tudo abandonado como um cachorro doido. Mas, por enquanto, está sendo útil, mano. Está servindo. Eles sabem com quem eles estão tratando. Eles estão mostrando o poder indiretamente, mais uma vez, sacou? Então, qualquer benefício que você possa deduzir de toda essa revelação que está acontecendo é sem querer, mano. A intenção não é essa, sacou? Então, não agradece que não merece, mano. Você sabe que eu fico pensando nessas coisas todas aí, né? E falo assim, olha, pô, a gente estava aqui, passou um ano aqui discutindo muitas coisas, né? O Eduardo falou agora aqui que se a gente tivesse um investimento verdadeiro em educação, a gente não teria esses problemas, né? As brechas todas. Eu acho que essa é uma parte só da questão, porque depois você vê o negócio da oportunidade, né? Se o cara é bem educado e tudo mais, se a gente continua com os mesmos valores, quem tem o poder, que está entre amigos ali, acaba não abrindo os espaços, né? A gente aqui, ao longo do ano, por exemplo, a gente discutiu vários e vários temas, né? Muitos temas aqui. E eu acho que a gente podia chegar num momento que fosse desnecessário as nossas conversas aqui, pelo menos essa parte mais dolorosa. Nós temos conversas muito boas, que são conversas aqui, eu diria que pautadas na filosofia, por exemplo. Não é filosofia tradicional, aquela acadêmica. Não, é de vida mesmo, né? Que é bem legal você pensar sobre a vida e tudo mais. A gente poderia chegar num momento que a gente pudesse descartar, por exemplo, essa coisa das agressões, essa coisa, né, da violência, essa coisa perversa, né, contra a população preta e tudo mais, né? Superar de algum modo, né? Talvez, chegando um dia, quem sabe, vai acontecer, né? Eu vejo que a gente faz aqui uma série de coisinhas, né? Ao longo da vida, né? Maurício, esses dias chamou a gente para meio que fazer um grupo de estudos, né, Maurício? Fala só um pouquinho 2 minutinhos, só fala desse grupo para eu colocar uma outra consideração aqui para a gente discutir, para vocês me iluminarem. Sim. Teve uns encontros para trás que a gente citou a Maria Carolina de Jesus. E aí o André, da Escola de Líderes da Educavo, estava presente também no dia, e depois ele acabou colocando no final do nosso encontro um vídeo, né, que uma atriz muito competente, uma atriz preta, que eu não me lembro o nome dela agora, mas todo mundo conhece. Ruth de Souza. Ruth de Souza. E ela ali fazendo uma leitura de um pedaço da vida da Maria Carolina de Jesus, que foi alguém que do nada tirou assim forças, né? Vivia numa miséria tremenda na década de 40, 50, antes disso, tá, que eu acho que era da década de 20, se não me engano. E então aqui na zona norte de São Paulo, ali no Canindé, vivia em situações bem complicadas e mesmo assim encontrou forças. Ela criava os filhos sozinha, 3 filhos, se não me engano, e catava papel. Não tinha latinha de alumínio naquela época e nem garrafa PET, né? Então, a coisa era mais difícil do que é hoje nesse sentido. Então, catava papel na rua para poder vender e ter algum dinheiro para comida para os filhos e para o mínimo de subsistência. E mesmo assim, encontrou força para criar, para colocar o seu talento artístico para fora
escrevendo lindas poesias e textos muito bonitos, sempre refletindo a realidade em que ela vivia, muito contundentes os textos, muito reflexivos e muito impactantes, assim, e aí até que ela encontrou um jornalista, o jornalista descobriu ela e começou uma trajetória de publicar livro e tudo mais. E a gente... Audálio Dantas, o nome do jornalista. Audálio Dantas, né? Sim. Já desencarnado também, já faleceu, que tem uma filha dele que está com a parte da obra da Maria Carolina de Jesus engavetada, segundo dizem aí algumas reportagens que a gente estudou. E aí a gente fez um grupo, né, disso, para poder estudar essa questão e resgatar essa brilhante desenvolvimento cultural que teve a Maria Carolina de Jesus, com pouquíssimas condições, para demonstrar para o jovem hoje que tudo é possível quando você persegue um sonho que é levar o seu talento para a sociedade conhecer e mostrar a sua arte, né? E aí a gente está promovendo um encontro, né, disso agora, para poder a gente iniciar essa campanha prática e produzir ações práticas. Vamos ver o que o nosso grupo vai conseguir fazer, né? Bom, eu estou falando disso porque tem duas questões aqui que eu queria colocar. Primeiro que vai ter uma série de estátuas sendo inauguradas aqui na cidade de São Paulo, de personagens pretas. Uma delas é a Carolina, né? Que vai ser lá no... Como é que chama lá o lugar que ela morava? Aqui na Zona Sul? Parelheiros. Ela teve um sítio para Parelheiros, depois que ela conseguiu fazer o livro e tal. É importante dizer, inclusive, que parte dos papéis que ela catava, ela usava para escrever. Você vê como é que o negócio é duro, né? Vai ter também aí uma outra estátua para o Geraldo Filme, que é sambista, na Casa Verde, se não me engano, ou na Barra Funda. De Itamar Assunção, inauguraram um agora lá na Penha. Na Penha foi inaugurado, Itamar Assunção também, outra figura importante. Mas, enfim, eu estou falando isso porque, guardadas as devidas proporções, essas pessoas foram deixar algumas marcas, né? Eu acho que nós aqui produzimos algumas coisinhas no nosso dia a dia. Talvez a gente não deixe marcas tão profundas quanto esse povo deixou, mas a gente também vai tentando fazer a nossa parte, né? Hoje alguém escreveu no lugar assim, olha, o que você está fazendo pensando nas próximas gerações? Porque se a gente está aqui é porque tem pessoas que vieram brigando antes da gente, né? E fazendo a gente pensar sobre essas... O que a gente faz sobre isso? Aí, como eu falei para vocês que eu penso muito em letras, eu não tinha pensei aqui por causa das conversas. O Edu que fica me provocando aqui, bulindo comigo, aí eu fico lembrando, né? E assim, as coisas que a gente faz aqui, né? Eu meio que me peguei pensando numa música do Gonzaguinha, numa letra do Gonzaguinha, né? Que fala que é mais ou menos assim, que é você pensar a vida dessas pessoas. Carolina lá, que morreu onde morreu, pô. E hoje, depois de tantas batalhas, a lama dos sapatos é a medalha que ele tem para mostrar. Passado é o pé no chão e o sabiá. Presente é a porta aberta. E o futuro é o que virá. É bonito pra caramba isso aí, bicho. É bonito pra caramba, é lindo isso. Isso sabe, assim, me comove. É tão bonito que é, de verdade. Pensar em pessoas assim e tal, né? E aí, meio que para fechar essa nossa série de conversas aqui, sem ser piegas, eu não sou piegas, não é aquela, eu me emociono muito. Me emociono de ter conhecido vocês, de ter tido esse espaço aqui, do Claudinho estar lá nos bastidores cuidando para que a gente possa fazer as coisas, né? Tudo isso é uma coisa que me emociona bastante, de verdade, né? Mas aí, nesse âmbito, assim, eu queria saber um pouco de vocês, assim, quais são as suas esperanças, as suas expectativas para esse ano, não esse ano novo que é um marco, porque tem Natal e Ano Novo, mas para esse período novo que vai se avizinhando aí e tal, né? É um verão que vai entrando, e daqui a pouco são outras estações, né, que a gente vai viver daqui mais uma semana ou duas, acho que a gente está no verão, né, se não me engano. Não, verão é 21. 21 de dezembro. De dezembro. Hoje é dia... uma semana. Estamos aí já, quase. Semana primavera. Uma semana daqui, né? Aliás, a primavera chuvosa aqui, meu, friaca do caramba para novembro. Mas aí, um verão bem tempestuoso também, viu? Pois é, vamos ver como é que vai ser. O clima está desse jeito. Me fala aí, o Edu, quais as suas esperanças, né? As suas expectativas, assim, tal, de coisas que possam ser um pouco melhores, um pouco menos ruins, pelo menos. Porra, velho. O que eu estou vendo agora vai ser uma preparação para melhoria, mas vai ser uma preparação bem dolorosa. Eu espero
colocar a Kombi em condições de rodar novamente, assim que puder, para voltar a expor na rua e fazer meu trabalho em público, né? Todo artista saiu prejudicado, porque artista vive de aglomerado, seja ele qualquer artista. Né? O pintor de quadros tem que estar expondo, o cantor tem que aglomerar gente, né? O ator tem que estar aglomerando gente no teatro. Então, é uma vontade muito grande, a falta do contato. Todo artista tem que estar aonde o povo está. Desculpa, meu irmão, porque... Todo artista tem que ir aonde o povo está. Olha, velho, esperando bem isso. eu tenho que diferenciar, velho. Tem artista que se respeita e artista que não se respeita, né? Então, artista que se respeita tem que estar onde o povo está. Artista que se respeita não se aposenta. Essa é a frase de Moraes Moreira. Sacou? Artista que se respeita não viola sua consciência por dinheiro. Porque você vê artistas em várias áreas enchendo o rabo de grana. Na publicidade tem um monte. Mas ele trabalha na matéria-prima da mentira. Ele induz as pessoas a consumir, ele seduz as pessoas a valores falsos. Quer dizer, ele está ali para enganar e engana com a arte de ótima qualidade, não se pode negar. A arte é de ótima qualidade. Então, a arte não depende do artista. Sacou? Quer dizer, ao contrário, eu falei pensando o contrário. A arte depende do artista. A arte tem caráter. Sacou? Ela pode ser dissimulada, ela pode ser inclusiva, ela pode ser esclarecedora, ela pode ser dispersiva. Ela pode só servir ao deleite, ela pode ser alienante, ela pode ser mentirosa. É o caráter do artista, mano. E caráter não tem profissão, como não tem classe social. A gente precisa diferenciar as pessoas pelo caráter que tem, além de pela classe, pela instrução. Ainda mais quando a gente está na rua, você tem que falar a língua de quem você está tratando. Então, você tem que fazer uma análise rápida do tipo de pessoa que você tem na sua frente, com observação e tal. Aí você vai percebendo com quem que você está tratando para falar a língua de quem está te ouvindo, mano. Não falar uma língua que ele não entende, sacou? Não falar jargão que ele não conhece. Com cada um, a sua língua. E eu tenho muita vontade que isso caminhe. O que eu vim fazer aqui, mano? Aqui eu estou abrindo trilha, estou com um alicerce quase pronto, vou fazer umas cabaninhas. Minha filha queria fazer uma pousada. Então, eu vou criar um ambiente para ser uma pousada, mas com lugar para expor arte, sacou? Com produção de alimento. Já vi um lugar no terreno que dá para fazer uma arquibancadazinha com um palco, passar uns documentários, criar um ambiente reflexivo. Isso é uma coisa que eu estou começando a fazer. Quando eu começo a fazer uma tarefa, mano, o meu objetivo é aquele ponto da tarefa. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Eu estou trabalhando para construir isso aqui. E eu vou trabalhando cada dia. Se eu tiver tempo, o lugar vai ficar massa, velho. Sacou? E vou começar a chamar gente. Vou fazer 2 cabaninhas pequenininhas, quase uma barraca de madeira, sacou? Para cobrar barato. Ou para liberar para quem não tem grana. Que tiver utilidade de vir na área, entendeu? Assistir um filme, participar de alguma coisa. Quero ter biblioteca. Mas é uma coisa a longo prazo, não tem agonia, não vou me frustrar se não fizer. É só a visão a longo prazo desse momento, mas a visão que eu priorizo é a visão de agora, velho, da manhã, da semana que vem, do mês que vem, do começo de janeiro. Quando vai chegando em fevereiro, já fica mais nublado para mim. Eu vou vendo o que está acontecendo. Eu queria fazer um alicerce, digamos assim, entre 3 e 6 meses. Estou mais de ano fazendo esse alicerce. Porque também tem que planar uma parte do terreno, transportar a terra daqui para ali, e para fazer desenho, para vender, para colorir, para atender a encomenda, para levar no correio. Aí vai em Niterói, regulariza a Kombi, volta, já resolve. Então, eu estou fazendo as coisas assim, do jeito que dá. E vamos vendo como é que fica. A sensação que eu tenho, velho, é que eu não estou sozinho. Sacou? Apesar de eu não ver ninguém, não tem ninguém aqui. Sacou? Só eu. E o rock and roll, que é o cachorro. Se tu vier aqui, tu vai conhecer. Seria interessante, velho. Porque mesmo no isolamento eu me sinto coletivo. Essa é uma boa expectativa, uma boa perspectiva da gente conseguir fazer as coisas mais coletivamente. Eu já gosto pra caramba disso, acho fundamental.
Eu acho que, inclusive, a felicidade é um projeto coletivo, cara. Eu tenho ouvido pessoas falando por aí, e já te deixo falar, viu, Maurício? Eu tenho ouvido pessoas falando por aí que falam assim, não, minha vida está tranquila, bicho, com a pandemia e tudo, não, consegui ir tranquilo. Cara, quem fala dessa maneira, cara, nunca olhou pela janela do carro quando passa pelas ruas. O cara acha que a vida dele tá bom, tá tudo certo, cara. Sabe, que se exploda o resto do mundo. Isso, para mim... Isso é indução social, velho. Deixa eu te contar uma parada. Minha filha morou no exterior, foi arrumar dinheiro. E o primeiro lugar que ela foi trabalhar é na casa de um casal. Ela foi cuidar das crianças desse casal. O cara era do FBI. E a mina era major do Exército. Tu imagina a mentalidade. Ela me descrevia as mentalidades. Eu falava, caraca, pergunta para ele o que ele acha da situação mundial. Ah, pai, ele vai dizer que eu sou comunista, vai ficar me estranhando. Eu falei, não, cara, é uma pergunta simples, o que você acha da situação mundial? Aí eu insisti algumas vezes, um dia ela perguntou. E a resposta dele, mano, é padrão social. O que você acha da situação mundial? Para mim, tá bom. É esse teu amigo aí. Para mim, tá bom. O mundo pode estar se explodindo, velho, mas se eu estou bem com a minha família, com meus filhos, tá tudo certo. Cara, é por isso que o cara faz o cruzeiro para a Antártida para ver o gelo cair e ele não consegue entender que o negócio é muito maior. Ele consegue ganhar uma grana ali, ele tem uma vida confortável, ele faz o navio lotar, o outro vai lá e tem essa dose de adrenalina e tá tudo certo, cara. Sim. Entendeu? O cara não consegue entender. Desculpa, Maurício. Vai lá, Maurício. Não, que isso, cara. Eu adoro ouvir vocês falarem aí. Pô, é difícil a gente falar em felicidade, né? Pegando o gancho que vocês estavam falando por último. Como é que você pode ser feliz sabendo que tem gente morrendo de fome, né? Crianças que não têm o que comer. Então, não dá para falar que, tem que ser feliz. Não tem que ser feliz nada. Você tem que viver a tua vida da melhor maneira possível, considerando sempre o bem coletivo onde você está envolvido. Também não dá para ficar na paranoia de querer consertar o mundo, que, putz, isso aí não funciona bem, né? Você entra em parafuso e você não faz o que tem que fazer, que está na tua frente ali. Então, eu acho que esse ano aqui, esses 2 últimos anos, né, a pandemia trouxe mudanças na convivência social. E eu vou ser franco, eu tinha a expectativa, e toda expectativa tem uma frustração que se segue, né, a ela, qualquer expectativa que for. Eu tinha uma expectativa de que a sociedade pudesse sair, e a gente está vivendo um momento já de um pouco de liberação, prematuro ou não, certo ou não, as pessoas estão querendo se liberar, né, das restrições de convivência social. E a gente começa a ver já uma mínima normalidade voltando de funcionamento de tudo, assim, e o que eu vejo são as mesmas condutas, né? O Edu falou em determinado momento, pô, o Maurício fala pouco, eu mais observo do que falo mesmo. Uma característica minha, né? E embora eu esteja aqui para falar, né? Eu fico observando, então sempre muito observador, e as conversas, eu procuro conversar sempre com todo mundo que eu estou me relacionando, seja onde for, no trajeto, na ida, na volta, no elevador, no qualquer lugar, eu pergunto alguma coisa, né? Para eu me situar, para eu entender o que está acontecendo, porque às vezes você fica tão numa bolha assim de rotina das coisas que você nem sabe direito o que está acontecendo, que o noticiário não adianta assistir nada, que você não vai entender o que está se passando de verdade, nem lendo e nem assistindo nada, né, dos meios de comunicação. Então eu tinha essa expectativa de que a sociedade pudesse começar a agir um pouco diferente, sabe, dar aquela acalmada e falar, bom, na verdade eu acho que os assuntos que me interessam não são bem aqueles que eu vinha vivendo no meu cotidiano, porque deu essa arrefecida, essa parada, a gente viu um monte de coisa ruim acontecendo, né, nessa pandemia, então, pô, vamos começar a ver o mundo diferente, vamos minimamente ter um pouco mais de calma para entender as diferenças sociais. Pelo menos nas minhas convivências, eu não tenho visto isso, o que gera, assim, um pouco de frustração mesmo, o que eu falei, toda expectativa é seguida de uma frustração, né, mas, ao mesmo tempo, o que eu acho é aquilo, tem um nível maior de consciência vindo da molecada? Tem. Eu convivo um pouco com pessoas mais jovens em algumas coisas que eu faço, e a gente percebe o interesse do mais jovem pela desgraça humana. Diz assim, pô, por que tem tanta desgraça humana?
E aí esses grupos que se formam de ajuda comunitária, seja nas ruas ou em comunidades, são muito compostos por pessoas bem jovens, pessoas adolescentes e no início da juventude, que se interessam em fazer do local onde eles vivem um lugar melhor, de maneira mais ampla, não só ali no trajeto dele, mas o que está se passando à volta dele. Então, isso dá um pouquinho de alento, né? A humanidade, ela vem aos pouquinhos se encaixando. E pessoalmente, para mim, eu acho que foi um ano muito bom, no sentido de perceber determinadas coisas que acontecem na sociedade, esse despertar, vamos chamar assim, de consciência. Eu já vinha num processo assim já há algum tempo, né? E acho que deu uma intensificada. Então, eu sou grato por tudo que eu tenho vivido, especialmente pelas descobertas que eu fiz de mim mesmo, que eu acho que é a primeira revolução que se faz, é interna, né? Se você não mudar, seja a mudança que você quer para o mundo. É uma frase do Gandhi também muito interessante e que não sai da minha cabeça. Então, tudo que eu quero para o mundo, primeiro eu tenho que fazer em mim. Se eu conseguir mudar em mim, pô, significa que eu já posso tentar fazer alguma coisinha para quem está do meu lado. Mais de meio caminho andado, né? Que é o seu, né? Que não é fácil. Bom, para encerrar essa nossa noite aqui, eu queria que o Claudinho dissesse aí quais são as esperanças dele para esse ano que entra. Hoje o Claudinho deu as caras aqui no final, então eu vou pedir para que você faça esse encerramento comentando para a gente aqui, Claudinho. Como é que é isso aí, cara? Eu vou falar assim, eu estou com todos os meus amigos que são líderes também, igual eu, né? Pessoas que gostam de falar, deixei todos eles lá e vim para cá para falar. Mas para seguir uma rotina que eu sempre faço, eu sempre estou com uma camisa legal. Dessa vez aqui eu estou com a camisa da Portela, entendeu? Para homenagear Monarco, né? Porque não tem como. Eu que sou que venho do movimento preto a partir do samba, do rap, de toda essa vertente. Então, é disso que eu venho falar para vocês aqui. É de Monarco, vim trazer essa singela e pequenininha homenagem, né? Eu que sou paulistano, né? Então, eu vim trazer essa pequenininha homenagem. Mas, assim, o que eu espero é a gente transformar isso aqui num grande podcast, sempre com cortes específicos, e que a gente vai chegar nesse ponto, gente. Como a gente vai chegar. Cortes específicos, pontuais. Não precisa ser esse daí que fica com... igual com os meninos que levaram o Lula, né, cara? Puta coisa legal. Pode pá. O pode pá. Independente de partido, não é nada disso, cada um com o seu. Mas falando bem honesto, né, cara? É isso, transformar isso aqui na ideia que... Essa é uma ideia que eu já tinha conversado com a Dilson, que você, Maurício, e você, Eduardo, vocês não sabiam. Então, a ideia era essa, fazer cortes, essas coisas, e colocar, e a gente sempre tem uma coisa um pouco melhor. E uma outra coisa também é que meu povo preto em 2022, sofra um pouquinho só menos, sabe, cara? Um pouquinho só menos, só. É só isso. Então, com isso daqui, eu vou encerrando, tá? Dessa vez eu vou encerrando. Ô, Adilson, depois você me traduz aí o que ele falou, que vai fazer corte, que é podcast, para que eu não entendo nada disso, eu não entendi nada. Me avisa se eu estou ameaçado com isso também. Inclusive, chegando aqui, meu parceirão, que é o Daniel, que está fazendo toda a coisa andar aqui agora. Fala aí, Daniel. Peraí, meu bom Daniel Reis, como é que vai? Tudo bem, Gil? Prazer em vê-lo. O senhor, não é de qualquer jeito, né, meu? Estou vendo que é um veterano, rapaz. Então, é isso, gente. Eu quero agradecer vocês, todo mundo que acompanhou esse ano aqui, que a gente está encerrando agora, né? Que é o final da temporada, nós vamos encerrar mais leve, mais tranquilo. E, Dani, tranquilidade. O que você quer para o ano que vem? Ele quer muito dinheiro. Vambora. Opa! Não tá ruim também, não, viu? Não é pecado, não, hein? Não é pecado, não. Não.
Não tem Tá pecado. certo, então. Sem pecado. Meus amigos, muitíssimo obrigado, valeu a todo mundo que está assistindo. Tamo juntos, tá? Tá bom, então. Valeu, Prazer irmão. enorme. Deixa eu falar Muitíssimo uma obrigado. última frase, mano. Não tem Fala. pecado, tem ignorância. E não tem castigo, tem consequência da ignorância. Exato. Valeu, gente. Até a Tudo próxima. bem. Gente, obrigado a todos. Até. Adilson, Claudinho, obrigado. Até já. Muito obrigado, Tchau. gente. Obrigado. Tchau. Pessoal do YouTube, hoje eu não pude ver lá, não. Geral. Mas estamos juntos. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau. Tchum. Saímos todos.